A divulgação da ciência é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da pesquisa e do conhecimento. E transferir toda essa informação é atualmente um dos principais papéis dos pesquisadores. No Ecologicamente de hoje, a gente conhece o trabalho desenvolvido no Laboratório de Ictiologia da Universidade Federal do Rio Grande, em que foram desenvolvidos vídeos para conscientizar sobre as problemáticas ambientais que a gente vive hoje em dia. Vamos ver? Os mamíferos marinhos, como focas, golfinhos, na verdade são 128 espécies, são animais que dependem exclusivamente dos ecossistemas marinhos para sua existência. Eles têm papel fundamental nesse sistema, principalmente na regulação das suas espécies-alvo, ou seja, as espécies que servem como seu alimento. Quem explica melhor para a gente sobre esse assunto é o pesquisador Eduardo Seck. O sul do Brasil é a região que tem um dos maiores esforços de pesca de emale, de outras pescarias também, mas o tipo de pesca que afeta os mamíferos marinhos é o emale, né? E anualmente a mortalidade de toninha, que é um golfinho pequeno, que é uma espécie bem costeira, ela ocorre desde a Patagônia, na Argentina, até o Espírito Santo, né? Mas aqui é uma área de grande concentração da toninha, né? Ela se alimenta de pequenos peixes, né? Curvina pequenininha, pescadinha pequenininha. Então ela se aproxima da costa e a área de ocorrência da toninha coincide com a pesca de emale, né? Com a área de interesse da frota de emale. E as mortalidades anuais chegam a mais de 1.000 por ano, aqui no Rio Grande do Sul, né? Varia, né, de várias centenas até mais de 1.000, né? Então é uma mortalidade muito alta, e é uma mortalidade que a gente já viu que é insustentável. Se continuar esse nível de mortalidade, a população vai declinar e pode beirar eventualmente a extinção. O boto, como a toninha, tá nadando, não percebe, não detecta a rede, é emalhado nessa rede e acaba morrendo afogado, né? Não só a toninha, né, mas o boto, que é conhecido aqui do estuário da Lagoa dos Patos, né, tem uma população residente aqui no estuário. É uma espécie de golfinho que tem uma distribuição ampla, né, nos oceanos, mas algumas populações são costeiras. Aqui no estuário da Lagoa dos Patos e na zona adjacente, na zona marinha costeira adjacente, tem captura acidental dessa população de boto, né? E essas capturas, se elas não forem reduzidas, essa população que a gente conhece bem, quem for ali para a Lagoa dos Patos, na região da Barra, vai encontrar essa população de botos, porque eles estão o ano todo aí, né? Se essa captura acidental não for reduzida, essa população que a gente conhece bem aí, ela também pode eventualmente declinar. No momento, os níveis de captura do boto ainda são compensados pelo que a população repõe com a reprodução, né? Então a população está estável, está em equilíbrio, né? Mas tem que estar de olho aberto, né? Porque é uma população pequena, são 80 indivíduos, né? A principal pesca que captura a pinípede é o arrasto, né? Mas o pinípede, o leão marinho, ele tira o peixe da rede, ele interage com essa pesca de uma forma diferente da toninha. A toninha, ela é capturada acidentalmente, né? Ela vai estar navegando, não detecta a rede e acaba sendo emalhada. O leão marinho, ele vai comer o peixe da rede e os pescadores algumas vezes têm atitudes de retaliação, né? Como tiros, né? E algumas vezes os leões marinhos também acabam morrendo afogados, né? A gente vem há muitos anos aí estudando formas de minimizar esse conflito, principalmente de toninha e de boto com a pescaria, de uma forma que a mortalidade diminua a níveis sustentáveis e que permita a continuidade da atividade pesqueira, né? Então, a gente já identificou áreas de maior risco de captura acidental, mas independente disso, o nível de esforço pesqueiro com emale, com a rede emale, é muito grande no Rio Grande do Sul. Então, em 2006 se começou uma série de negociações com o setor pesqueiro, né, para a gente tentar encontrar soluções. Embora, do ponto de vista de conservação, o que se propôs ainda era insuficiente, né, finalmente, em 2012,
surgiu a instrução normativa que ordena a pescaria de emale. Então, novas licenças não são mais permitidas, o tamanho das redes vão diminuindo gradualmente, né? E tem algumas áreas de exclusão de pesca, dependendo da categoria da pescaria, né? Com o ordenamento da pesca de emale, se criou uma área protegida do boto, né? Que ela vai desde da entrada da Boca da Barra até mais ou menos 5 quilômetros para dentro, 20 quilômetros para o norte, em direção a São José do Norte, e 20 quilômetros para o sul, em direção ao navio que está encalhado ali ao sul do cassino, e até 2 quilômetros da linha de praia, até 2 quilômetros para dentro. Então essa área ela está protegida, não pode ter pescaria com emale, então em teoria essa população do boto do estuário está bem protegida. O problema maior hoje é captura acidental, mas a gente não pode esquecer que tem o interesse de desenvolvimento econômico, né? Indústrias, desenvolvimento industrial, desenvolvimento portuário, falando especificamente do boto, né? Tem que ficar atento a esse desenvolvimento regional, né? Porque a gente não sabe efeitos de poluição, efeitos de ruído no ambiente, que a longo prazo pode afetar a população. A curto prazo o problema é hoje a captura acidental. Tá? A forma de resolver é identificar áreas de maior conflito e tentar reduzir essa sobreposição da atividade pesqueira com a distribuição dos animais, né? Ou seja, a gente tem que sugerir novas áreas de pesca para o pescador. Não é simples, porque o pescador vai onde está o peixe, mas a comunidade pesqueira tem que aceitar que existe uma espécie emblemática da região que tem que ser preservada, né? Porque as novas gerações têm o direito de conhecer essa população de botos que tem aqui no estuário. O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades de peixes cartilaginosos. São 168 espécies, e dessas, 151 são marinhas. Os peixes cartilaginosos, como tubarões e arraias, integram o grupo que apresentou os maiores índices de espécies ameaçadas, entre todos os grupos de fauna. Segundo o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade, 40% das 151 espécies brasileiras estão ameaçadas, sendo 18% criticamente ameaçadas, 5% em perigo, 16% vulneráveis e 1% já é considerado regionalmente extinto. Entenda um pouco mais desse problema a partir de agora. Bom, para tubarões e raias, a pesca ela tem sido apontada como uma das principais ameaças para essas populações e tem causado o declínio de muitas dessas espécies. Fora a pesca, a gente pode falar na degradação ambiental e na perda de hábitat. Mas a pesca ela é a principal porque os elasmobrancos, que são os tubarões e as raias, eles têm como prioridade, digamos, investir um alto investimento reprodutivo. Então, eles produzem poucos, mas bons filhotes. Para se ter uma ideia, a longevidade da viola é em torno de 28 anos. Uma fêmea, ela leva cerca de 8 a 9 anos para atingir a maturidade, ou seja, a se tornar apta a reproduzir. E quando essa fêmea ela se encontra nesse estágio reprodutivo de madura, ela tem um tempo geracional, uma gestação de cerca de 1 ano. E após 1 ano ela dá, em média, 6 filhotes. Então, a capacidade de repor a população que é perdida pela pesca por essas espécies ela é muito baixa. A pesca da viola ela foi proibida em 2004 com a publicação da IN5. E essa publicação ela gerou, a principal função dela foi a proibição da captura. Se a gente tomar na nossa perspectiva e pensar que já se passaram 11 anos, na cabeça de muitas pessoas seria o tempo suficiente para as populações reproduzirem. Mas uma fêmea ela leva em torno de 9 anos para reproduzir a primeira vez. Então pode ser que a gente esteja falando recém de uma geração que tenha tido a chance de ter reproduzido. A área é crítica porque é uma área que é comprovadamente utilizada como área de reprodução de tubarões e raias. E isso é bem evidente porque a gente consegue
visualizar, né, na praia, nas capturas de praia, tubarões recém-nascidos, que a gente pode identificar pela cicatriz do cordão umbilical. A gente também encontra os pequenos cações, que cações na verdade são os pequenos tubarões, que são os juvenis que estão completando seu ciclo de vida na região costeira. E além disso, a quantidade de cápsulas de raia que a gente encontra também na beira da praia, quando algum evento de tempestade, alguma coisa, coloca esse material na linha da costa. A recomendação para capturas incidentais de tubarões e raias é devolver o animal íntegro ao mar. A devolução ao mar é uma chance que o indivíduo tem de sobrevivência. Em termos de conservação de tubarões e raias, quando a gente vê esse cenário atual, que a gente tem um esforço de pesca absurdo, e levando em consideração a vulnerabilidade que ela já tem a uma exploração pesqueira, uma das recomendações seria diminuir o esforço de pesca, né? Isso poderia ser feito na maneira de evitar a pesca em determinados locais, em determinadas épocas, como uma época de defeso, ou então uma área de exclusão de pesca, que poderia beneficiar várias espécies em diferentes estágios de vida. Quem está acostumado a percorrer as praias já está habituado com os sangradores. Talvez você não os conheça por esse nome, mas eles são aqueles riachos que ligam a água que sai das dunas e chegam até a praia. Aqui no litoral do Rio Grande do Sul, eles abrigam mais de 60 espécies de peixes, algumas delas ameaçadas de extinção. Conheça, a partir de agora, um pouco mais sobre os sangradouros. 3 tipos de sangradouros. Sangradouros permanentes, que estão continuamente ligados a grandes sistemas de banhados, grandes banhados. Existem os sangradouros intermitentes, que estão ligados a sistemas de banhados menores, né, outros cursos de água menores também. E existem os sangradouros efêmeros, que aparecem de uma maneira relâmpago em função de chuvas muito intensas num determinado local e que então escoam a água da parte posterior das dunas para a praia. Em situações normais, de chuvas normais, durante o inverno, temos um sangrador por quilômetro. Em época de seca, quando a taxa de evaporação é muito alta e a pluviosidade é muito baixa, nós chegamos a ter 3 por 10 quilômetros. Então a variabilidade é fundamentalmente função da sazonalidade, da chuva e da evapotranspiração. Então, para a maioria das pessoas que moram no cassino, eu acho que os sangradouros é só um distúrbio, né? Alguma coisa que incomoda na hora de passear na praia, de ir para o navio. Mas, na verdade, os sangradouros é muito mais do que isso, né? Nosso interesse em começar a pesquisar esses ambientes é tentar demonstrar para as pessoas que isso aqui não é só uma saída de água, né? Como o nome diz, não é só um sangradouro de água indo para o mar. Esses ambientes abrigam uma biodiversidade bastante grande e desconhecida para a nossa região, né? Os trabalhos mostram que nesses riachos litorâneos, nesses sangradouros, a gente tem mais de 60 espécies de peixes, incluindo espécies ameaçadas de extinção. Uma coisa que as pessoas não se dão conta, quando passam na frente dos sangradouros, é que esses ambientes abrigam espécies de origem marinha. Por exemplo, peixes que estão na zona de arrebentação, né? Alguns desses peixes, como as tainhas, por exemplo, entram dentro desses sangradouros como filhotes e permanecem um tempo dentro desses sangradouros. O que essas espécies, o que esses peixes estão fazendo aí dentro? Isso é uma pergunta interessante que a gente não sabe totalmente a resposta, mas nossas pesquisas demonstram que esses peixes têm um papel importante na conexão entre o ambiente marinho e o ambiente de água doce. De que forma? Esses peixes pequenos entram dentro dos sangradouros e eles trazem nutrientes do ambiente marinho para dentro dos ambientes de água doce, os sangradouros. Alguns desses peixes que vivem nos sangradouros, peixes conhecidos dos pescadores, como a traíra, por exemplo, se alimentam desses pequenos peixes marinhos que aqui entram. Isso demonstra a ligação entre o ambiente marinho e o ambiente de água doce. Na medida que esses peixes de água doce, que nunca vão aparecer no mar, que não toleram água salgada, se alimentam de peixes de origem marinha, mostrando que esses ambientes não são separados, mas podem ser conectados pela entrada desses peixes marinhos. Eles são importantes do ponto de vista que eles transportam de volta à praia, para a zona de arrebentação, a areia que o vento nordeste e sudeste levam em direção ao continente. Então eles repõem essa areia
no que nós chamamos de deriva litorânea, nas correntes que agem ao longe da costa, mantendo assim a importância nas dunas frontais, restabelecendo o cordão de dunas frontais e ao mesmo tempo formando os bancos na zona de arrebentação. Então, isso é muito importante, eles aumentam o seu número em direção a áreas urbanizadas. Isso é um fator até de risco geológico pelo fato de que muitos balneários, né, devido à urbanização e à pavimentação, a permeabilidade da água decai muito, né, ela decresce muito, então acumula muita água nos balneários e essa água vai escoar forçosamente para o oceano, né, que é o lugar mais baixo. O pessoal chega e começa a estabelecer o balneário sem ter uma ideia de como vai ser a drenagem pelos sangradouros natural naquele balneário. Então fazem o levantamento fora do período de chuvas. E quando as chuvas vêm, né, e começam a colocar suas casas justamente nessas áreas, que são cursos de sangradouros que eles não identificaram. Então o que acontece? Acabam colocando as casas no lugar do caminho dos sangradouros. E aí perdem a propriedade. A riqueza de espécies que poderia ocorrer nesses sangradouros e outras faunas importantes não mais ocorrem nesses sangradouros poluídos. Mas ainda há tempo de recuperarmos, de protegermos vários outros sangradouros que ocorrem no litoral. Entre o Cassino e o Chuí, ocorrem dezenas, centenas de sangradouros que abrigam uma fauna riquíssima. Encontrada em vários países, a garopa verdadeira é considerada ameaçada de extinção mundialmente. As características biológicas dela e a superexploração pelas pescas são fatores decisivos no estudo. Você sabia que uma garopa pode viver 60 anos? Então, preste atenção. Um dos mais comuns na pesca dos moles é a garopa, também conhecida como garopa verdadeira. Muitas pessoas talvez não se deem conta que essa espécie é uma espécie emblemática da fauna brasileira, muito comum ao longo da costa brasileira. Não é à toa que essa espécie foi escolhida para representar e ilustrar a nota de R$100, uma espécie muito valiosa pelo seu papel econômico e ecológico na costa brasileira. Essa espécie é muito valiosa e pescada no mundo todo, pescada bastante no Brasil. Em vista dessa busca por essa espécie, ela vem sofrendo bastante com excesso de captura. Hoje ela é considerada ameaçada mundialmente, inclusive na costa brasileira. O que levou essa espécie a esse estado de ameaça, a sua conservação, é a exploração demasiada pela pesca e também algumas características do seu ciclo de vida. Essa é uma espécie que tem características biológicas muito interessantes. Primeiro, é uma espécie que atinge um grande tamanho, mas ela cresce muito lentamente. São espécies que vivem muito tempo. Um adulto pode atingir uma idade até de 60 anos de idade, mas só que para atingir essa idade ela cresce muito lentamente. Isso traz complicações para a conservação dessa espécie. Por exemplo, para essa espécie estar apta para se reproduzir, ela pode demorar de 4 a 5 anos. Uma espécie apta para reprodução, ela tem mais ou menos uma idade de 4 a 5 anos e cerca de 50 centímetros de comprimento. Os pescadores que pegam a garopa nos moles, por exemplo, não sabem que a maioria dos indivíduos que eles capturam são jovens, indivíduos que nunca tiveram a oportunidade de se reproduzir, embora possam ter um tamanho considerável para um pescador, 3 quilos, 4 quilos, mas ainda são, na grande maioria, indivíduos jovens, que ainda não estão prontos para a reprodução, porque elas só ocorrem em alguns fundos rochosos que a gente tem ao longo da costa. Um dos mais conhecidos é o Parcel do Carpinteiro, um fundo rochoso que fica a cerca de 30 quilômetros da costa. Naquele local, que tem de 15 a 25 metros de profundidade, é um promontório submarino, ali ocorrem populações abundantes de garopa, que os pescadores conhecem e vão lá pescar. Ali você tem as fêmeas, tem os machos e ali eles se reproduzem. Uma característica interessante e peculiar, curiosa da reprodução da garopa é que ela é uma espécie hermafrodita. O que significa isso? Que a população nasce, todos os indivíduos, inicialmente, começam como fêmeas. E só alguns indivíduos, após atingirem cerca de entre 7 e 17 anos de idade, que podem fazer uma reversão sexual e se transformar em machos. Portanto, a presença de machos nas populações desse peixe é muito baixa. São por essas características, um crescimento lento, muito tempo para atingir a idade para poder se reproduzir. Essa característica peculiar da reprodução
fez com que essa espécie se tornasse ameaçada em vários locais do mundo. Uma coisa importante, em termos de conservação, é aumentar a consciência das pessoas que pescam essa espécie da importância de liberar indivíduos que porventura sejam capturados, indivíduos de pequeno porte, ou seja, aqueles indivíduos que ainda não estão aptos para a reprodução. Uma ação de conservação importante para essa espécie era considerar, por exemplo, esses fundos rochosos, como o Parcel do Carpinteiro, como uma área de proteção marinha, que garantiria esse local como uma área de reprodução para essa espécie ameaçada e outros organismos que ali ocorrem. Portanto, é fundamental que essa regra simples, né, seja observada pelos pescadores esportivos. Na eventualidade de capturar uma espécie como a garopa, menor do que 50 centímetros, esse indivíduo precisa ser retornado à água para que ele possa estar pronto para reproduzir e assim manter a população. Uma forma de aumentar a conscientização das pessoas sobre a necessidade de proteger essa espécie ameaçada é a educação ambiental. Com o apoio da Fundação Boticário, nós estamos realizando já há alguns anos oficinas de educação ambiental nas escolas do município. Dessa forma, a gente leva essa informação fundamental de proteger os indivíduos jovens da população para que eles não sejam pescados, proteger o hábitat, evitar a poluição dos ambientes costeiros para estudantes e professores nas escolas do município. Essa é uma forma importante de aumentar a conscientização, pois os alunos, os estudantes, levam para suas casas, para os pais e familiares e ajudam a aumentar a conscientização das pessoas em relação à necessidade de proteger essa espécie ameaçada. No Ecologicamente de hoje, a gente conheceu o trabalho de divulgação científica desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande. Conseguiu aprender muita coisa sobre o nosso ambiente? A gente volta no próximo programa. Até lá, tchau!